Chama-se Black Matter, é o segundo single de Over and Out, o disco de estreia de Ivy ou Rita Sampaio. Boa tarde, Rita. Olá. Começamos pelo princípio. Nós conhecemos-te pelo menos no palco dos Grandfather's House. Sim. Quando é que começa a Ivy? Quando é que começas a olhar para coisas eventualmente que tens lá rabiscadas e dizes, tenho aqui um novo projeto? Foi pouco tempo depois, lá está, de me começar a sentar ao piano sozinha lá na sala de ensaios e começar a cantar umas coisas e pronto, foi assim que comecei a perceber, passando algum tempo, que se calhar tinha alguns temas e que se calhar podia fazer mais daquilo, porque lá está, piano e voz, eu compunha basicamente o esqueleto, e comecei a pensar em produzir os temas e em fazer algo mais com aquilo, e lá está, explorar sonoridades que ainda não tinha explorado antes, com Grandfather's House, e são registros bastante diferentes. Ou seja, eu quis mesmo explorar uma coisa completamente diferente daquilo que já tinha feito. Porque pronto, para fazer o mesmo tenho os Grandfather's House. Já agora, passar dos primeiros bosses, digamos, para a versão final dos temas, como é que foi esse trajeto? Foi demorado, mas foi muito bom. Eu comecei, basicamente, lancei o desafio a um grande amigo meu lá de Braga, o João Figueiredo, que também é produtor, e falei com ele, disse: ajudas-me a produzir os meus temas, sei que tem alguns esboços, e ele aceitou o desafio, e basicamente passamos cerca de um ano, ou nem tanto, a encontrar-nos periodicamente para trabalhar nesses temas. Pronto, até que chegou a uma altura que eu senti que estava completamente presa, que não sabia o que fazer mais com os temas, e sentia que ainda não estavam acabados, não tinham chegado a um produto final, mas que lá está, não sabia exatamente o que fazer. Então decidi pegar nos temas e apresentá-los a uns ouvidos novos para me conseguissem ajudar a chegar a um ponto. Eu acho que é mesmo muito inspirador só o facto e produtivo, só o facto de sair de um sítio, lá está, no qual tens estado presa a compor ou fazer um certo trabalho, o facto de saís dali e saís um bocadinho daquela zona de conforto, entre aspas, que acaba por ser, lá está, acaba por dar muitos frutos, e acho que foi o que se passou comigo. Depois veio o disco para a Casota Collective. Casota Valéria. Sim. O I Miss Myself foi o primeiro tema, digamos, a ser finalizado ou não, digamos, como é que foi escolher o I Miss Myself para ser a primeira amostra daquilo que aí vem? Foi um desafio. Eu não gosto nada de escolher singles. Eu acho que é das piores coisas. É pegar num disco e agora escolho uma, porque lá está, é a apresentação do disco, porque saiu antes do disco, e mesmo que saísse com o disco as pessoas só iam ouvir aquela praticamente. Então é mesmo isso, é um cartão de visita. Mas basicamente o disco ficou todo pronto ao mesmo tempo, e depois eu escolhi a Miss Myself. Não sei, porque eu achei que acho que é uma música forte, acho que é uma música que representa bem o disco, e pronto, foi um bocado por aí. E já agora, não ter sido essa a música que depois acabou por aparecer nos Novos Talentos FNAC, também como é que isso acaba? Sim, isso foi propositado, porque o Henrique Amar falou comigo e realmente já tínhamos planos para lançar a Black Matter como segundo single, então aproveitei a deixa, e ficou já, pronto, lá está, como promoção do segundo single. Até que, digamos, com os nomes, digamos, com que habitualmente te envolves e dos nomes que já falaste, fala-me um pouco também, digamos, das imagens que acompanham estes dois singles, digamos, e das histórias que são por trás da criação dos videoclipes para os teus singles. Ok. Bem, como tem sido a minha apresentação, e pronto, lá está aquela pequenina sinopse que está em todo lado e que toda a gente lê. Este disco é um disco muito sombrio, sem dúvida, mas no sentido que explora se calhar um momento da minha vida que não é o mais bonito, e que acaba por ser bonito à sua maneira, porque as coisas más têm a sua beleza, e são essas coisas mesmo que nos fazem florescer em algo melhor, e lá está, para aproveitar isto que acabei de dizer, a Black Matter é um bocado isso, é um bocado aquele renascer das cinzas, pegar numa coisa, numa matéria negra, em algo que sentimos que nos puxa para trás, que nos deixa arrasados, e transformar isso num combustível para algo melhor e para algo maior. Ou
seja, para nos melhorarmos a nós próprios e para percebermos a nossa capacidade de lidar com as coisas. Acho que a Black Matter é muito isso, ou seja, pegar naquela escuridão toda e torná-la em algo um bocadinho, de certa forma, angelical. Acho que essa parte é bastante visível no vídeo. E I Miss Myself, a história do vídeo, pronto, é um bocado, queria um bocado mostrar como, lá está, o que dá o título da música, I Miss Myself, como nos perdemos em nós próprios e como ficamos às vezes pelo caminho, quando algum sentimento toma conta de nós e quando de repente, quase como se tivesse tudo acabado, ficamos a pensar, e agora? Quem sou eu? Quem somos nós, não é? A Miss Myself é um bocado esse sentimento, e o vídeo quis tentar transparecer um bocado isso, como temos tanta coisa que sai de nós e que de repente toma proporções que nos ultrapassam, ou seja, aquela imagem no final que tem aqueles objetos, coisas abstratas em cima de mim, é um bocado isso, é que as coisas saem de nós e podem partir de nós, mas chegam a um ponto que perdemos a proporção, perdemos o controle sobre elas, e para o bem e para o mal. Depois dos esboços, depois de completar os temas para o disco, como é que foi, pegar nas músicas e levá-las para palco? Tu já tinhas, obviamente, palco da outra banda. Sim. Mas como é que foram, para ti, os primeiros concertos de Ivy? Foi uma experiência engraçada, foi sem dúvida desafiante, porque lá está, a Grandfather's House sempre foi um bocado, lá está, a Grandfather's House era tudo que eu tinha até este projeto, não era? Eu nunca tive experiência nem nunca tive outro projeto. E pronto, é um porto seguro, sem dúvida, porque pronto, lá está, tenho o meu irmão, que é, para além do meu irmão, tem sido o meu colega de banda desde o início do Grandfather's House. E lá está, era um porto seguro que com Ivy perdi um bocado, mas tentei, aliás, aprendi a amarrar-me a outras coisas, lá está, e a perceber que consigo fazer as coisas sozinha, e que não fiz sozinha, nem faço sozinha, que tenho 2 pessoas comigo ao vivo a tocar. Já agora aproveito para dizer sempre ao vivo tem sido sempre em trio? Sim, sempre em trio, sim. Porque eu nunca fiz muita questão de apresentar o disco ao vivo, eu gosto mesmo de partilhar o palco com outras pessoas. E sim, tenho 2 pessoas incríveis comigo, Francisco Carvalho, também de Imploding Stars, lá de Braga, e VHS, o Vítor Silva, que também lançou um disco dele agora, música eletrónica. Para ti tem sido incrível, lá está, e acho que isto também tem sido a oportunidade para trabalhar com outras pessoas e para adquirir tu tem passado por palcos mais pequenos, palcos maiores. Este fim de semana passado estiveram a jogar em casa. Sim, também. Em Braga. Ou seja, como é que tens visto, todos esses palcos por onde vocês têm mostrado o vosso projeto? Tem sido incrível, sabes que eu tento ficar feliz com tudo que aparece, e realmente a verdade é que estou surpreendida pela positiva, porque eu tento não ter muitas expectativas sobre as coisas, sempre trabalhar para que as coisas aconteçam, mas lá está, tentar manter os pés na terra. Então tudo o que acontece é uma dádiva, e é muito bom mesmo, e tem sido incrível ter tido tantas oportunidades e estar a tocar tanto ao vivo, sendo que o disco saiu em março. Está a ser incrível. Hoje penso que, pelo menos pelo que está nas redes sociais, é o penúltimo concerto, pelo menos desta sequência. Ou seja, sim. O que é que aí vem depois, do concerto de hoje na tabacaria do Teatrão? É tabacaria, é no espaço do bar, ou seja... Sim. Só porque como é uma casa que está em obras, esteve em obras este verão, ainda havia algumas dúvidas. Hoje no Teatrão, e mais um, e o que é que vai acontecer a seguir? O que vai conseguir... Para a semana, lá está, para a semana ainda estou em Setúbal, vou tocar em Setúbal. E a seguir estamos com planos para coisas novas que vamos apresentar a seguir, e o objetivo não é revelar muito, até porque nem eu exatamente tenho um plano super concreto, ou seja, não quero estar a dizer coisas que posso não cumprir ou que podem sofrer alterações de alguma forma, mas sim, é continuar a trabalhar e pegar, mas sim, tenho umas novidades entusiasmantes para o futuro. Essas novidades entusiasmantes, por exemplo, tu acabaste de lançar final de julho, penso que o segundo single saiu em finais de julho. De julho, sim. Sim, sensivelmente.
digamos, pensamentos já relativamente a futuros singles? Eu estou a dizer especialmente quando nós temos que pensar nos vídeos, ou seja, muitas vezes é preciso pensar neles com alguma antecedência. Falava já há pouco da dificuldade de escolher os singles. Como é que é pensar, ainda vamos fazer um terceiro ou um quarto single disto, o que é que vamos escolher, o que é que não vamos escolher? Acho que agora até está a ser mais fácil, porque depois das pessoas ouvirem e lá está, consigo ver o feedback das pessoas e, ou seja, a música que está a ter mais impacto, acaba por ser até mais fácil nesta fase. Mas sim, acho que já tenho algumas indicações por aí e acho que está escolhido. Em termos de história, entregas a pessoas, digamos, em quem confias ou em quem convidas, ou também metes a colherzinha naquilo que vai acontecer no vídeo, na história, em tudo mais? Como assim? Não percebi, desculpa. Já pensaste no terceiro single, não preciso que me digas. Sim. Pensaste, digamos, numa pessoa para fazer o videoclipe, agora a pessoa faz o que ela quer com aquela tua música, ou tu tens que também meter esta ideia, aquela ideia e a outra? Já percebi. Normalmente eu gosto de estar por dentro de tudo. Não gosto de ser control freak e gosto que, quando falo com alguém para me fazer um vídeo, gosto que se falo com ela é porque houve alguma coisa que gostei nela e quero que tenha liberdade, mas gosto de, sei lá, trabalhar na ideia em conjunto e chegarmos a algum lado, porque acho que só pode ser enriquecedor. Lá está, eu não quero ser castradora de nenhuma forma. Mas sim, eu gosto sempre de acompanhar todos os processos. Desde ao vivo, desde estúdio, acho que tudo um bocadinho. O espetáculo mais logo, ou os espetáculos, digamos, desde março para cá, e obviamente dependendo também do tempo que tens para atuar. Quando és sozinha podes, entre aspas, quase que atuar o tempo que tu queres, mas quando é em festivais ou noutras coisas, às vezes há limitações de tempo. Mas não havendo limitações de tempo, vocês tocam os temas todos do disco? Não tocam os temas todos do disco? Tocam outras coisas que nem sequer estão no disco? Sim, ao longo desde que começámos a tocar temos introduzido mais algumas coisas que não estão no disco. Mas sim, tocamos o disco todo e temos tocado sempre, porque é um disco curtinho, é tranquilo. Por acaso não tem acontecido, temos grandes restrições de tempo, ou seja, dá sempre para tocar o disco todo. Mas temos algumas coisas novas também que não estão no disco. Coisas novas dessas novas ideias que andam para aí a fervilhar, ou seja... No caso do primeiro disco, com certeza que isso não aconteceu, mas no caso, digamos, de discos futuros, tu és daqueles artistas que... Há uns quantos artistas que não gostam de mostrar as coisas novas em palco, e há uns quantos artistas que gostam até de experimentar em palco, quer a reação do próprio músico, quer a reação do próprio público. Tu achas que é vantajoso, digamos, para a versão final do tema, o ir sendo mostrado aqui e ali um tema novo? Sabes que isso é curioso, por acaso, porque nunca fiz isso com nenhum... Lá está, com Grande Fathers House nunca fizemos isso. É sempre aquela chapada de... o disco sai hoje e hoje é a apresentação e hoje toca-se o disco pela primeira vez. Num disco futuro, eu não digo que não, porque até faz algum sentido e se calhar até gostava de experimentar isso. Lá está, sendo que nunca fiz nada do género. Por isso, quem sabe, sim. Rita, muito obrigado por este... Obrigada eu. 10 da noite? 10 da noite na tabacaria do Teatrão. À Ivy, uma hora, mais coisa, menos coisa? Não, mais ou menos 45 minutos. É, 50. Depende, ou seja, vocês não fazem versões muito jazzísticas da coisa. Não, por acaso é curioso estás a dizer isso. Estávamos a falar disso à tarde. Ou seja, quando trabalhamos com ela. Não, hoje a eletrónica também pode ser muito jazzística. A eletrónica hoje também pode ser cada vez mais jazzística. Tenho aqui o Overandout à minha frente, queria que fosses tu a escolher um outro tema para eu mostrar agora a seguir. Ok, passou o Black Matter, não foi? Acho que vou escolher a última. A última do disco. Okay. Sim. Alguma razão especial por essa escolha? Por ser a que tem a participação do Rui Gaspar. Já agora fala-me um pouco de como é que foi esta participação do Rui Gaspar dos First Bread After Coma. Pronto, essa participação... Já agora, já esteve alguma vez convosco em palco? Foi, sim. 3 semanas no Zigor Fest em Lamego, pela primeira vez. Sim. Sim, por acaso foi muito fixe e foi um prazer enorme ter-lo em palco comigo. Essa colaboração basicamente surgiu... Agora dizer que o irmão do Rui Gaspar é da RUC. É nada, a sério. É locutor da rádio. O irmão mais velho do Rui. Pois é, ele disse que realmente é de Coimbra. Está cá em Coimbra? Ok, boa. É bom saber. Pronto, e
E lá está, pronto. Foi a passagem pela casota, digamos, exato, que levou até aí. Sim, porque lá está, estava eu e o Rui e o Pedro em estúdio a compor as músicas. E por acaso essa música é curiosa, que surgiu de... Pronto, nós fomos até ao centro de Leiria num dia de trabalho, no final de um dia de trabalho, e fomos beber um copo e tal, e depois quando voltámos a casa estávamos os dois com o bichinho, vamos para o estúdio, bora. E então pronto, e surgiu essa música assim numa madrugada de um sábado, de um domingo. Foi assim um episódio caricato, mas foi incrível, porque acho que foi a música mais rápida de sempre que eu compus. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam, mais logo a partir das 10 na tabacaria, a Ivy 8:17 AM. Sim. Acabaram a esta hora? Diz? Acabaram a esta hora? Foi. Exatamente. Ok.